esse pedaço aqui. Então hoje a gente vai falar sobre sistema muscular, tá, Laís? E aí no sistema muscular, então, na última aula a gente estava falando aí sobre músculos da face, tá? Então o que era importante falar sobre músculos da face? Quais são os principais músculos da face, né? A diferença entre músculos da face e músculos da mastigação. E aí é bom a gente sempre lembrar que em musculatura da face, diferente dos outros músculos, a gente vai ter um grupo de músculos, então, que vai ter uma inervação motora, que ela vai ser feita, então, pelo nosso nervo facial, e uma inervação sensitiva, que vai ser feita pelo nervo trigêmeo. Ou seja, todos os músculos da mímica facial, da expressão facial, vão ser inervados motoramente pelo facial, sétimo par craniano, tá? E sensitivamente pelo quinto par craniano, que é o trigêmeo. Por isso esses dois nervos são tão importantes quando a gente fala da face. Só que quando a gente pensa em músculos da mastigação, e aí quem seriam os músculos da mastigação que a gente viu na aula passada? Masséter, tá? O importante músculo da mastigação. Os temporais, tá? Também que se insere, sai do osso temporal e se insere no processo coronoide da mandíbula. E a gente vai ter também os músculos pterigoides, os laterais e mediais, que eles puxam a mandíbula lateral e medialmente. Que eles são músculos, então, que vão ajudar a triturar os alimentos. Esses músculos têm inervação motora do trigêmeo, tá? Os outros todos são da mímica facial. Hoje a gente vai entrar nessa musculatura aqui, ó, tá? Na musculatura do tronco, depois, ou da região torácica e depois região abdominal. Não sei se você está conseguindo acompanhar com a setinha, tá? Então, o primeiro músculo que a gente vai ver aqui, ó, tá? É o nosso músculo peitoral maior. Então, deixa eu dar uma voltinha nele aqui. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso peitoral maior. Tá aqui. Tá? O peitoral maior, ele vai ser o músculo superficial da região torácica. Tá? Então por que é importante falar disso aqui? Quando a gente fala de região torácica, dessa região anterior aqui, a gente vai ter duas regiões importantes, tá? Que são região torácica e região abdominal. Aqui, tá? Quem separa a região torácica da região abdominal vai ser o nosso músculo diafragma, tá? Então, se eu estou aqui acima do diafragma, aqui nessa região superior, então eu tenho cavidade torácica. Então, aqui eu tenho nosso músculo peitoral maior. Peitoral maior de um lado, peitoral maior do outro. Então, aqui, ó, no meu músculo peitoral maior esquerdo e aqui o meu músculo peitoral maior direito, ó. Tá? O músculo peitoral maior, ele vai ser um músculo importante para a nossa rotação interna de ombro. Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que para você, Laís, eu acho que não cai muito origem, inserção de muscular. Ai, professor. Cai? Ela disse que ia pedir na prova. Origem, inserção muscular? Isso. Então, beleza. Então, vai colocando aí, ó. Eu vou te colocar de forma mais sucinta, tá? O peitoral maior, ele tem origem aqui no osso externo, tá? Desde o manúbrio do externo, depois corpo do externo, até o apêndice xifoide, tá? E as últimas costelas são chamadas de costelas verdadeiras, tá? Quem são as costelas verdadeiras? Tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, tá? Então ele vai ter inserção até nas cartilagens costais das últimas costelas verdadeiras, tá? A origem dele aqui. Depois, ele é um músculo que ele vai ser classificado, tá, morfologicamente, como um músculo convergente. O que significa um músculo convergente? Significa que as fibras dele vão se convergir nessa mesma direção. Todas elas vão juntando e vão formando nesse sentido aqui. E depois elas vão se inserir no que a gente chama de tubérculo deltoide do húmero, tá? Aí a principal função, ou as funções, tá, relacionadas com o músculo peitoral maior, a gente pode falar que o nosso músculo peitoral maior, ele vai ser o grande responsável por um movimento que a gente chama de movimento de adução horizontal. O que seria adução horizontal? Você consegue me ver aí, Laís? Ou você está vendo só o slide? Sim? É porque como eu estou espelhando a tela, estou vendo só o slide. Não sei, dá para me ver inteiro aí? Tronco e cabeça? Dá. Tá. Ele é responsável pela adução, que? Adução horizontal. Peraí, eu vou te mostrar o que é isso. O que é a abdução? A abdução é isso aqui. Tá conseguindo me enxergar ou não? É porque eu não tô me vendo. Tá? Sim. A abdução subiu. A adução desceu.
tá? Só que quando a gente fala de adução e abdução horizontal, eu tô falando nesse sentido, ó. Tá. Isso seria adução, isso abdução. Tanto é que quando o cara vai fazer isso aí na academia, ele malha peitoral maior, normalmente naquele exercício que no chama voador, né? Isso, que é assim, ó. Então, esse exercício do voador é que a gente chama de adução horizontal. A adução horizontal nada mais é do que uma mistura, tá, de flexão, adução e rotação interna. Então, nos livros, você vai encontrar que o peitoral maior, ele é flexor de ombro, ele é adutor de ombro e ele é rotador interno de ombro. Beleza? Adutor, flexor e rotador interno. Tá. Beleza? Beleza. Vamos esconder ele aqui, tá? Quando a gente rebate, olha só como é que é interessante aqui na nossa caixa torácica. Quando a gente rebate o peitoral maior, aparece pra gente aqui embaixo o peitoral menor, ó. Tá vendo? De um lado e do outro, ó. O peitoral menor, diferente do peitoral maior, ele é um músculo estabilizador da escápula. Por que isso? Coloca aí. Ele vai ter origem nas costelas, na face anterior da quinta, sexta, sétima e oitava costelas. E depois, a inserção superior dele vai ser no processo coracoide da escápula. Aqui em cima, uma pontinha de osso que tem aqui em cima. Então, diferente do peitoral maior, que se insere no húmero e que faz movimento no braço, o peitoral menor, ele vai ter a função de estabilizar a escápula e puxar a escápula para frente e para baixo. Então, ele é um depressor da escápula. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então ele vai ser um estabilizador da escápula, ele não faz movimento no ombro, porque para fazer movimento no ombro tem que cruzar a articulação do ombro, tá? Então, vamos tirar ele aqui. Aí rebatendo ele na parte anterior, o que vai sobrar pra gente então vão ser esses nossos músculos aqui, que vão ser chamados de músculos intercostais, ó, de um lado e do outro. Como o próprio nome já diz, Laís, intercostais são músculos que se localizam entre as costelas. Aí na área de vocês, aí no Nordeste, vocês gostam de comer costela? Sim. Então é esse músculo que a gente come, só que do boi, né? Quando você pega uma ripa de costela para comer, aquela carninha que fica entre as costelas é a musculatura intercostal, só que do boi, né? Ou do porquinho, ou de qualquer coisa que a gente vai comer, tá? Só que quando a gente fala de intercostais, aqui nesse meu atlas aqui, ele só tá aparecendo meus intercostais, tá? De forma geral. Só que na verdade, a gente tem intercostais internos e intercostais externos, tá? Não é esse aqui não, é aquele ali mesmo, peraí. Tá? Então a gente vai ter intercostais internos e intercostais externos. Então aí a gente não precisa decorar o que é o intercostal interno e o que é o intercostal externo. A gente já, né, já sabe, o interno fica do lado de dentro, o externo fica do lado de fora. Todos os intercostais, eles vão de costela para costela, tá? No sentido vertical, um pouquinho oblíquo. Aí você vai colocar lá, função. Intercostais externos, eles tracionam a costela para fora, tá? Então, toda vez que a gente pensa de intercostais externos, como eles tracionam as costelas para fora, a gente fala que eles vão ser responsáveis por abrir a caixa torácica, tá? Então, se eles estão abrindo a caixa torácica, a gente fala então que eles são músculos acessórios da inspiração. Toda vez que a gente inspira, a gente está tracionando, tá? E consequentemente puxando esses intercostais. Beleza? Beleza. E os intercostais internos, eles fazem o serviço contrário, tá? Quando a gente pensa em intercostais internos, o que eles estão fazendo? Os intercostais internos, então, eles estão tracionando as costelas para dentro. Então a gente fala que eles são músculos acessórios da expiração. Toda vez que eu estou expirando, ou seja, que eu quero colocar ar para fora, eu contraio os intercostais externos, fecho a caixa torácica e aí, consequentemente, aumenta a pressão e eu expulso o ar. Beleza? Beleza. Intercostal, molezinha.
Aí, a gente vem aqui para baixo, para essa musculatura aqui, eu vou tirando tudo que a gente for vendo, tá? Intercostal, então, vai saindo, tá? Essa aqui é intercostal também, só que a face ventral dele, tá? E aqui, se a gente for olhar anteriormente, aqui já ficou um vazio lá dentro, tá? Se a gente for olhar anteriormente aqui, a gente vai ter depois os músculos da nossa parede abdominal, tá? A primeira coisa que você tem que ver aqui, que você tem que anotar, que é importante, Laís, é que antes da gente chegar nos músculos superficiais, que a gente não está vendo aqui, a gente tem uma fáscia. O que é uma fáscia? Esse tecido esbranquiçado que a gente está vendo aqui, ó. Esse tecido esbranquiçado que eu estou vendo aqui, tá? Aqui ele está colocando como músculo oblíquo, tá? Mas, na verdade, é porque o oblíquo é só isso aqui, ó, o oblíquo externo, tá? Quando a gente está vendo toda essa parte esbranquiçada, a gente chama isso aqui de fáscia tóraco-abdômino-lombar. Perdão, fáscia tóraco-abdominopélvica. Ou seja, é uma fáscia grandona que vem da região torácica, passa pela região abdominal e vai até a região pélvica. E se insere lá na sínfise púbica e nos ramos púbicos. Beleza? Beleza. O que é uma fáscia ou uma poneurose, né? No caso, ele vai ser quase um tendão. Ele vai estar revestindo e dando sustentação para toda a musculatura abdominal. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala de caixa torácica, tá? Lá na caixa torácica, então, tem as costelas. Né? Essas costelas, então, estão cercando e estão protegendo lá as minhas vísceras torácicas. Quando eu falo das vísceras abdominais, atrás eu tenho alguma proteção, né? Porque a gente tem as últimas costelas ainda, 11ª, 12ª, eu tenho a coluna vertebral, só que na frente eu não tenho proteção nenhuma. Então essas vísceras, elas ficam todas teoricamente soltas, dependendo então de ligamentos que dão sustentação. Então eu dependo da minha parede abdominal para dar sustentação para todas as vísceras abdominais. Por isso que essa fase é tão importante. Aí, a musculatura abdominal vai ser formada por 4 grandes grupos musculares, ou 4 grandes músculos, tá? O primeiro deles, que a gente vai estar vendo aqui, ó, de fora para dentro, como se a gente estivesse descascando, ele é chamado de oblíquo externo do abdômen, tá? O oblíquo externo do abdômen vai ter origem nas costelas e inserção na fáscia tóraco-abdominopélvica. E a função dele vai ser rotação de tronco. Oblíquos e transverso, você decora junto, tá? Oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso, eles são rotadores de tronco, tá? Certo. Beleza. Aí se a gente tirar ele, quem que a gente vai estar vendo aqui de um lado e do outro? Aí aparece o nosso músculozão aqui, e esse aqui é um cara que sempre cai em prova, ó. Esse aqui é o nosso músculo reto abdominal, tá? Reto abdominal de um lado, reto abdominal do outro. Tá? Esse nosso músculo aqui, reto abdominal, tá? Ele vai ser o principal responsável, tá? Pela flexão de tronco. Só que olha uma coisa interessante que tem aqui, Laís. Reto abdominal, eu vou ter aqui o meu reto abdominal direito. Opa! Cadê ele? Meu Deus. Tá. Eu vou ter aqui o meu músculo reto abdominal direito. Tá? E eu vou ter aqui o meu músculo reto abdominal esquerdo. Tá? Então coloca assim só sobre o reto abdominal. Ele tem inserção superior nas últimas costelas e apêndice xifoide. Foi? Foi. Inserção inferior, tá? Na sínfise púbica. Beleza? Eita, beleza. Então tá. Tava fechado o microfone. Não tem problema. Então olha o que acontece. Função do reto abdominal, flexão de tronco. Quando que ele faz flexão de tronco? Quando a inserção superior ela desce, ou seja, quando eu estou puxando a inserção superior para baixo. Só que ele pode ser ou flexor de tronco, ou se essa inserção inferior estiver movimentando, em vez dele estar puxando o tronco para baixo, ele vai estar puxando a sínfise púbica para cima. Consequentemente, ele vai estar rodando o ilíaco posteriormente. Então, ele faz flexão de tronco e rotação posterior do ilíaco. Beleza?
Beleza. Rotação Então tá. posterior do ilíaco. Ilíaco. Aí você vai colocar aí, ó, uma observação, tá? O tendão, eu vou ter um tendão aqui, não sei se você tá vendo. Você tá acompanhando essa setinha aqui que eu tô passando? Sim. Tá? O tendão aqui eu tenho um músculo de um lado, aqui eu vou ter outro do outro. Ele vai descer nesse sentido, ó, tá? Ele é no sentido vertical, tá? O tendão, então, o tendão que tá entre eles, a gente chama, então, de linha alba, tá? Então, linha alba é o tendão que está entre o reto abdominal direito e o reto abdominal esquerdo. Por que a linha alba é tão importante para vocês, Laís? Porque quando a gente fala de parto cesariano, normalmente a cicatriz da cesariana, ela acontece nesse sentido aqui, ó. Tá? Então eu faço uma cicatriz cesariana, uma cicatriz cesariana nesse sentido, né? Em sentido transversal. Oh, peraí, o bonequinho tá me contrariando aqui. A cicatriz cesariana é no sentido transversal, mas a cicatriz cesariana é nesse sentido aqui, no sentido transversal, tá? Só que quando você fala assim, nossa, a cicatriz é no sentido transversal, mas será que o corte também é no sentido transversal? O que você acha? Acho que sim. Se eu cortar transversalmente, ou seja, nesse sentido que eu tô passando a seta aqui, ó, eu não vou cortar o meu músculo abdominal? Então, olha o que acontece. Quando a gente fala de secção, tá? Essa secção aqui, se eu fosse cortar nesse sentido, que seria esse sentido aqui, ó, tá? Olha o que vai acontecer. Ele ia cortar assim, ó. Peraí, ó. Ele ia cortar nesse sentido aqui, ó, tá? Isso aqui é um corte transversal. Qual que é o problema do corte transversal nesse músculo aqui? É que o corte transversal nesse músculo aqui, ele vai separar, ele vai cortar o músculo, vai separar uma parte do músculo da outra. Então, quando a gente fala do parto cesariano, que vai fazer o corte no parto cesariano, em vez dele fazer um corte nesse sentido, ele faz um corte nesse sentido aqui, ó. Tá? Ele corta assim, ó. Ele corta em sentido vertical. Só que você pode falar, poxa, Felipe, mas a cicatriz, ela é horizontal. O que acontece? Antigamente, as cesarianas, a cicatriz da cesariana era vertical. Só que ficava a marca do biquíni, né? Então a mulher, ela ia usar biquíni e tudo e ficava aquela marca lá toda vez, né? Ficava uma marca até o umbigo. Então, o que foi feito então? Peraí, já para não deixar marca, o que ele faz? O primeiro corte, ele faz um corte transversal, ou seja, faz um corte horizontal, aí ele coloca o espaçador e abre, e o corte profundo ele faz vertical. Então a mulher que faz cesariana fica com dois cortes, um corte superficial transversal e um corte profundo vertical, tá? Então toda vez que ele vai cortar ou vai fazer cesariana, o corte profundo é na linha alba, aqui, ó, separando o reto abdominal direito do reto abdominal esquerdo. Tá? E depois ele fecha essa linha alba e costura o músculo, o reto abdominal direito no esquerdo, tá? E aí ele faz uma sutura, tá? Isso aí é importante. Por quê? Tem alguns casos clínicos aonde, né, principalmente durante a gestação, existe uma ruptura de um reto abdominal direito no esquerdo. Diástase, né? Isso, que é a diástase abdominal, é isso aí. A diástase abdominal, ela é a ruptura da linha alba. Entendeu? Eu tô falando isso porque diástase abdominal é um conteúdo que às vezes... Por isso que geralmente, na verdade, só ocorre em pessoas que já têm filho, né? Não necessariamente só, tá? A gente não pode colocar como uma regra, mas a gente pode colocar como a diástase abdominal mais prevalente em multíparas, tá? Ou seja, em mulheres que já tiveram vários filhos. Por que isso? Porque quando você tem o primeiro filho, por exemplo, por mais que você não tenha uma musculatura bem trabalhada, tá? Nossa, mas a musculatura dela é fraca. Tudo bem, é fraca, mas ela é nova. Então a musculatura tem a capacidade de estender e voltar. Agora, ela vai lá, distende uma vez e volta. Vai lá, distende outra vez e volta. Vai lá, distende outra vez e volta. E ainda não trabalha bem essa musculatura, a chance que tem dessa musculatura rasgar e abrir, né, é muito maior. Então ela é muito associada a multíparas,
tá? E principalmente a multíparas de parto cesariana. Por quê? Porque corta a costura, uma hora ele rasga. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Tirando ele aqui então, tá? Aí a gente tirando ele de cada um dos lados, tá? A gente vai encontrar esse outro músculo aqui, ó, que vai ser o nosso músculo oblíquo interno do abdômen. Tá? Então eu tinha o oblíquo externo. E agora eu vou ter Ô, professor, peraí, se a pessoa ficar engordando e emagrecendo, corre o risco de romper também? Corre o risco de romper, Laís, assim, não é um engordando e emagrecendo. Sabe aquela barriga de botequim? Que barriga é essa? Barriga de botequim é aquele que o cara é magrinho, mas tem aquela barriga redonda, assim? Ah, sim. Aqui a gente chama de barriga de botequim. Que o cara não engorda, sabe? A perna é fina, o braço é fino, mas só tem aquela barrigona grande. Parece uma gestante. Aquela barriga é perigosa. Tanto é perigosa em relação à parte cardiovascular, tá? Por quê? Porque gordura visceral é um dos principais indicativos de doença cardiovascular, né? E que vão predispor então a doenças cardiovasculares, as cardiopatias e principalmente as doenças arteriais, né? E também, se ele tem uma distensão só na região abdominal, ele vai favorecer isso. Por que a gente fala que na gestante isso é mais comum? Porque na gestante, a mulher ela tá aqui assim, ó. Em 9 meses, na verdade nem 9 meses, porque até o terceiro, quarto mês ela não ganha muito. Aí do quarto mês ao nono, ou seja, em 5 meses, em 4 ou 5 meses, ela tem uma distensão muito grande. E depois volta, entendeu? Então, o cara adquiriu uma barriga grande, adquiriu, mas ele adquiriu uma barriga grande tão rápido, entendeu? Então, essa sanfona da gravidez é que é muito rápida, entendeu? Então, por isso que a mulher tem que estar preparada. Mas é claro que durante a gravidez, perdão, a mulher tem cascata hormonal, então, que favorece, aumenta a elasticidade, né, relaxa a musculatura e favorece essa distensibilidade. Mas, dependendo do caso, né, aí talvez não suporte, tá? Mas pode ter em homem também, pode ter mulheres que engordaram, pode ter mulheres que fazem atividade física, às vezes não é nem mulher que ganhou peso. Às vezes é mulher que está trabalhando, por exemplo, fortalecimento para crossfit. Sabe que quer ficar muito forte? Às vezes a musculatura não aguenta e rompe. Entendeu? Pode acontecer também. Tranquilo? Depois aqui, ó, oblíquo interno do abdômen. Então, assim como o oblíquo externo, o que mudou aqui foi o posicionamento. O oblíquo interno, ele vai ter a função, então, de fazer rotação, tá, de tronco, tá? Auxilia na flexão, mas como a gente pode olhar até o sentido das fibras, ele é muito mais rotador do que flexor, ó. Então, quando a gente abre aqui, ó, nesse sentido, no sentido da linha alba, a gente abre todos, tá vendo? A gente separa tudo, um lado do outro. Tranquilo até aqui? Sim. Tá? Aí tiramos, tá? Ele aqui também. Aí a gente vai ver de forma mais profunda esse nosso músculo aqui, que é o músculo mais profundo da região abdominal, que vai ser o nosso músculo transverso do abdômen, tá? Então o transverso do abdômen é o mais profundo, tá? E esse músculo grandão aqui, função dele, rotação de tronco e auxilia, ou seja, é sinergista na flexão de tronco, tá? Então o que a gente pode falar da região abdominal? Diferente do reto abdominal, tá? Que é um importante flexor de tronco, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, eles são muito mais rotadores do que flexores, mas eles auxiliam na flexão. Beleza? Beleza. Aqui vai ter um outro músculo que é super importante, que tem uma clínica bem legal. Principalmente quando vocês estão estudando saúde da mulher, que é esse carinha aqui, ó. Conhece ele, não? Não. Nosso músculo psoas maior, tá? Então, o que acontece com o psoas? Quando a gente vai olhar o psoas aqui, o psoas, ele tem origem na coluna lombar, tá? Nas vértebras lombares. Por que ele sumiu aqui? O psoas tem origem nas vértebras lombares e ele vai ter inserção no trocânter menor do fêmur. Tá? Então, origem nas vértebras lombares e inserção no trocânter menor do fêmur. Qual é a grande função aí do nosso psoas maior? Ele é o principal flexor de quadril, é ele que vai puxar a coxa para cima. É um movimento tão essencial, porque é um movimento de flexão de quadril que a gente usa o tempo todo para andar. Beleza? Beleza. Por que clinicamente ele é tão importante? Primeiro,
porque ele está associado, qual que é a curvatura lombar que a gente tem, Laís? Sai dali lá. Oi? Laís? Oi, professor. Tá falando com Não, o Cajão tem aqui. tem problema não. Qual que é a nossa curvatura lombar? Lordose ou cifose? Não sei não, professor. É uma lordose. Lordose é uma curvatura com a concavidade posterior. Por isso as mulheres têm uma tendência a fazer uma hiperlordose lombar. Por que eu estou falando isso para você? Porque o psoas, ele se insere na coluna lombar. Então, quando eu tenho uma tensão do psoas, o psoas puxa essa coluna lombar para frente. Então, quando ele traciona a coluna lombar, a gente pode falar que o músculo psoas, o encurtamento ou uma disfunção do psoas está diretamente relacionada com quadros de hiperlordose lombar e, consequentemente, com casos de dor lombar. Beleza? Então, a origem: corpos das vértebras lombares, inserção trocânter menor do fêmur, função flexão de quadril. E aí, ó, correlações clínicas. Como ele se insere nos corpos das vértebras lombares, ele vai ter uma tendência de fazer uma hiperlordose lombar. E se eu tiver uma hiperlordose lombar, eu vou ter uma tendência a ter dor lombar. O nome disso? Lombalgia. Beleza? Beleza. Quando a gente coloca assim, ó, diagnóstico diferencial. Se eu tiver uma inflamação no psoas, eu vou ter uma psoite. Só que, olha o seguinte aqui. Peraí. Ele tá marcando outro aqui. Vou ter uma psoite. Qual é a víscera que fica localizada aqui atrás, ó, Laís? Bem nessa região lombar aqui, ó. Não sei, professor. Sai daí. Os rins. Tá? Os nossos rins, eles ficam bem localizados aqui na nossa região lombar, ó. Se a gente parar para pensar, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui na frente o psoas. Pera aí, professor, só um minutinho. Chama dali lá aí, por favor. Tá. Vai, ela tá. Vai dali lá, passa. Pronto, professor. Desculpa. Nada, imagina. Ó, eu tenho aqui na frente o psoas, tá? E eu tenho atrás, então, os rins. Então, uma inflamação do psoas pode ser confundida com uma alteração renal. Só que, qual é o grande diferencial? É que na alteração... Ele fica por trás, é, professor? Não, o psoas fica na frente, o rim fica atrás. Sim, é o rim. Os rins ficam lá atrás. Ó, atrás do psoas, aqui o psoas está aqui na frente. Se eu retirar o psoas de um lado e do outro, aqui está o psoas, esse músculo aqui é o meu quadrado maior. Esse outro músculozinho nosso aqui vai ser o nosso psoas menor, ó, tá? Quando eu retiro o psoas maior e o psoas menor, eu já estou lá na lombar, ó. Esse meu músculo aqui é o quadrado lombar. Bem aqui na frente do quadrado lombar fica o rim. Então o que acontece? Como os rins vão estar localizados aqui, eles ficam bem próximos, a gente tem uma tendência de confundir dor no psoas com dor lombar. Qual é o grande diagnóstico diferencial? Se for uma dor no psoas, que ele é um músculo, toda vez que eu contrair o músculo ou pedir para o cara fazer uma flexão de quadril, vai aumentar a dor. Se a dor for lombar, se a dor for renal, se a dor for renal, normalmente tem um testezinho que a gente chama de teste de toque, de percussão, que a gente dá uns 2 soquinhos nas costas do paciente, mas bem na lombar. E se o paciente sente dor, significa que ele tem alguma alteração ou disfunção renal. E essa disfunção renal pode estar ou não associada com alguma disfunção urinária, tá? Com dor para urinar, cálculo renal, sangramento, qualquer coisa assim. Beleza? E ainda tem um outro diagnóstico diferencial. Se eu estiver pensando na mulher, olha onde passa o psoas, bem aqui, né? É que eu tirei ele. Qual a víscera abdominal da mulher que vai estar aqui? Abdominal e pélvica que vai estar aqui, ó. Aqui a gente não está na cintura pélvica, cavidade pélvica? Sim. Então, o psoas tem uma relação direta com o aparelho reprodutor feminino, útero e tuba uterina e ovário.
tá? Então, é muito parecido a inflamação do psoas, tem uma sintomatologia muito parecida com ovário policístico, com disfunções de tubo uterina, gravidez ectópica, ou seja, então às vezes a pessoa apresenta uma dor ali, abdominal ou pélvica, pode ser o psoas. Se for mais para cima na lombar, pode ser renal. Se for mais para baixo na pelve, pode ser, né, de aparelho reprodutor feminino. É claro que feminino só, né? Masculino não vai ter esse problema aí. Beleza? Tranquilo? Laís? Laís? Oi, Laís. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tava me ouvindo? Foi a internet. Não, tudo bem. Foi a internet que caiu. Tá, então, só retomando, tá? Se for uma dor próximo da coluna lombar, pode ser rim. Se for uma dor na região do meio, pode ser psoas. Se for uma dor, então, lá na cavidade pélvica, pode ser útero, pode ser um mioma, pode ser tubo uterina, tá? Então, pode ser uma gravidez ectópica, pode ser ovário policístico. Então, todas essas disfunções entram como diagnóstico diferencial. Então, por isso, clinicamente, o psoas ele é muito importante, tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação de dor e avaliação abdominopélvica, beleza? Beleza. Depois aqui a gente vai ter um músculo importante também, ó, que é o nosso músculo quadrado lombar, tá? O nosso músculo quadrado lombar, ele vai ter a inserção, as inserções superiores nas últimas costelas e as inserções inferiores, tá? Vão estar então lá na crista ilíaca, na parte posterior da crista ilíaca, aqui atrás, ó. Tá? Qual é a grande função do músculo quadrado lombar? O quadrado lombar ele é muito importante nas rotações de tronco. Beleza? Rotação de tronco. Rotação de tronco. Tá? Então ele vai ser um músculo muito importante na rotação de tronco. Fechado? Fechado. Beleza. Tá? Então apagamos ele aqui de um lado e do outro. Tá? Tá? Aqui a gente vai ter, já entra musculatura profunda, mas essa musculatura aqui é posterior. Mas antes disso, tá? Se eu estou falando na parte anterior, então, ó, esse músculo é extremamente importante. É o nosso músculo diafragma. Tá? Por que ele é tão importante? Porque o diafragma, como você pode olhar aí, ó, o diafragma ele tem um formato de cúpula com a concavidade para baixo, ou seja, a concavidade dele é inferior. Tá? Peraí, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Ele tem uma concavidade inferior, tá? No diafragma. Então, por que ele vai ser tão importante? Eu quero isso aqui, meu Deus. Não tá fechando o negócio aqui. Peraí. Então, meu diafragma, então, tá? Tá aqui, ó. Se aqui eu tô olhando ele por baixo. Oh, peraí. Aqui eu tô olhando ele por baixo, tá? Esse diafragma, então, ele é um músculo muito importante porque ele vai ter uma concavidade, então, inferior, tá? Aqui eu tô olhando ele aqui. Aqui eu vejo que a parte central do diafragma é o que a gente chama, então, tá? De centro tendíneo, tá? E depois toda a parte lateral do diafragma, então, deixa eu marcar aqui, toda a parte lateral do diafragma, então, ela vai se inserir, então, nas costelas, tá? Qual é a grande importância do diafragma? O diafragma é o principal músculo respiratório. Por quê? Porque todo momento em que eu contraio o diafragma desce, empurra as vísceras abdominais para baixo, consequentemente gera uma diminuição de pressão na cavidade torácica, na caixa torácica, e o ar entra. Quando o diafragma relaxa, o diafragma sobe, comprime os pulmões, gera uma pressão positiva na caixa torácica e o ar sai. Tranquilo?
Tranquilo. Ele meio que separa a cavidade abdominal Ele separa a da... cavidade abdominal da cavidade. Aí você vai colocar como observação no diafragma. Algumas estruturas, Laís, precisam cruzar o diafragma. Ou seja, precisam passar pelo diafragma, subindo ou descendo. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Então, que estruturas são essas que precisam cruzar o diafragma? Que precisam passar de cima para baixo ou de baixo para cima? Então a gente vai olhar aqui, ó. Quando eu olho o diafragma, opa, aqui só está aparecendo um furinho, peraí. Aqui só está aparecendo um furinho. Mas é porque é o seguinte, ó, esse furinho aqui, tá? A gente vai chamar de hiato esofágico. Por quê? Porque o esôfago vai ter que passar por dentro do diafragma. Por que isso é tão importante? Porque se eu tiver uma estenose, tá, de hiato esofágico, o que significa estenose de hiato esofágico? Fechamento do hiato esofágico. O que vai acontecer? Aquilo que você engoliu vai descer pelo esôfago, vai bater lá embaixo e não vai passar. Então você vai ter um refluxo esofágico. Então uma das principais causas de refluxo esofágico é estenose de hiato esofágico, ou seja, o fechamento da passagem do esôfago pelo diafragma. Beleza? Beleza. Isso é muito comum em quem? Refluxo em bebê e idoso, tá? Em bebê e em idoso é bastante comum. E as outras estruturas que vão ter que cruzar o diafragma? Artéria aorta e veia cava inferior. Então, quando a gente fala do diafragma, a gente fala que o diafragma tem 3 hiatos, ou seja, tem 3 passagens. Que passagens são essas? Tá? Então vai ter a passagem do esôfago, a passagem da veia cava inferior, hiato da cava inferior, e a passagem da artéria aorta, hiato aórtico. Tá? Então todas essas estruturas então vão precisar cruzar da cavidade abdominal, da cavidade torácica para a cavidade abdominal ou vice-versa. Beleza? Beleza. E depois então a gente vai ter... e aí é importante, tá? O diafragma, acho que eu tinha falado para você lá numa das primeiras aulas de introdução ao sistema esquelético, o diafragma é o único músculo estriado esquelético que ele é somático e autônomo, ou seja, ele é predominantemente involuntário, mas a qualquer momento a gente pode contrair o diafragma e solicitar uma contração voluntária. Tá? Então, assim, ele tem as duas inervações, inervação involuntária e inervação voluntária. Beleza? Inervação do diafragma, isso é bom você anotar também. O diafragma é inervado pelo nervo frênico. Nervo o quê? Nervo frênico, tá? E o nervo frênico é o nervo que sai dos níveis medulares C4 e C5. Certo. Beleza? Por que é importante isso clinicamente, Laís? Porque se a pessoa tiver um traumatismo raquimedular, ou seja, uma secção na medula, então eu tive um traumatismo na coluna com secção na medula. Se a secção na medula for acima de C4, ele fica tetraplégico, mas além de tetraplégico, ele perde a capacidade de respirar sozinha. Por quê? Porque ele perde a função do diafragma. Entendeu? Se a lesão for abaixo de C5, ele fica tetraplégico. Se for até T1, entre C5 e T1, ele vai ficar tetraplégico também, só que ele vai continuar respirando sozinho. Por quê? Porque o nervo frênico saiu lá de cima. Então, para você perder a capacidade de respirar ou de ventilar sozinho, a sua lesão medular tem que ser acima de C4. Ou seja, tem que ser uma lesão medular cervical alta, tá? É o que aconteceu com aquele cara que interpretava o Super-Homem antigamente, e é uma lesão muito comum, principalmente associada a banho de rio, a banho em cachoeira, que o cara vai lá, pula da pedra na cachoeira. Só que por que é associado com banho em cachoeira? Porque às vezes, né, quando você tem um volume maior de água, às vezes esse volume de água maior, ele movimenta a pedra no fundo do rio. E às vezes você não vê. Então, aquela cachoeira que o cara estava acostumado a pular todo dia lá de cima, um belo dia, o movimento da água lá embaixo colocou uma pedra bem ali embaixo. Aí o cara pula e bate com a cabeça na pedra. E ele fratura as primeiras cervicais.
Tá? Nesse caso, então, se ele fraturar as primeiras cervicais, ele vai perder a inervação do nervo frênico, do diafragma, ou seja, vai lesar lá e vai perder a função do nervo frênico e, consequentemente, ele para É de... a partir de onde, professor, que não perde? C4. Do Não, C4. não, que não perde. Sim. De C5 para baixo não perde. Ah, tá. De C5, C4 e C5, pegou C4 e C5, dali para cima compromete. Caraca. Tá? Então, por exemplo, acidente automobilístico. Por que é tão importante, por exemplo, no acidente automobilístico, a primeira coisa que o cara faz é chegar com colete cervical? Justamente para isso, pensando nisso. Eu vou botar colete cervical por quê? Porque às vezes ele fraturou uma vértebra, mas ainda não seccionou a medula. Então a primeira coisa que faz, imobiliza a cervical para avaliar se tem ou não fratura da coluna cervical. Tá? Ah, não tem, beleza, libera. Ah, tem, já faz a cirurgia. Por quê? Porque se seccionar ali, ele vai ficar tetraplégico, e além de tetraplégico, ele pode correr o risco de nunca mais respirar sozinho. Certo. Fechado? Normalmente associado a acidente automobilístico, por quê? Por causa do movimento que a gente faz, que é chamado de movimento de chicote. Tá? Quando a gente bate a cabeça, o cinto para, a cabeça vai e volta. E aí, esse movimento de vai e volta, às vezes, pode lesionar a cervical, tá? Independente de ter fratura ou não. Tá? E muito associado, então, com o banho de rio. Então, se um dia você tiver um problema lá, caiu um problema na prova, que fulano de tal estava tomando banho na cachoeira, de repente, cara, você já pensa direto na lesão cervical alta e na inervação do diafragma. Tá? Ô, professor, o que acontece quando o diafragma para de funcionar? Você para de respirar e morre. É por isso que é tão importante. Só um exemplo. Se o cara ficar tetraplégico, ele para de movimentar. Agora, se ele ficar tetraplégico e sem o diafragma, ele para de movimentar e para de respirar. Ah, então, Felipe, esse cara vai morrer? Depende. Depende do tempo que ele demorar para ser atendido. Então, se ele for atendido rápido, talvez ele sobreviva. Mas para ele sobreviver, ele vai depender de um balão de oxigênio ligado a ele pro resto da vida. Entendeu? Ele nunca mais vai conseguir viver normalmente, como qualquer outra pessoa. Tá? Ou até como lesado medular, mas ele vai perder a capacidade de respirar sozinho. Agora, se a lesão for abaixo, ele pode ficar tetraplégico, cadeirante, mas ele não vai depender de um balão de oxigênio, de estar ligado no oxigênio, porque ele vai ter a capacidade de ventilar sozinho. Certo. Beleza? Laís, então aqui ó, a gente fecha, tá? Aqui a gente fecha, então, a nossa musculatura do tronco, tá? Então hoje a gente viu, ó, músculos da região torácica. Então, só relembrando para você, tá? Na região torácica a gente viu músculo peitoral maior, músculo peitoral menor e correlações clínicas. Depois, músculos da região abdominal, tá? E aí nos músculos da região abdominal a gente falou sobre reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo, tá? Os músculos aqui. E aí depois, quando a gente tirou toda essa musculatura, a gente falou então sobre o psoas maior, psoas menor, tá? E correlação clínica então do psoas com disfunções lombares, do psoas com disfunções renais e do psoas com disfunções de aparelho reprodutor, tá? Feminino no caso, né? Tá? Exemplo, mioma, exemplo, gravidez ectópica, exemplo, como é que chama? Ovário policístico, tá? Isso que é comum aí de estar confundindo com alteração do psoas. Depois, a gente vai ter aqui, então, tá? O psoas menor. Tirando o psoas, então, a gente viu o quadrado lombar, tá? Quadrado lombar, então, um músculo importante aí, que é o nosso músculo flexor lateral, tá? De tronco. Vai flexionar o tronco para um lado e para o outro, tá? E a gente fechou hoje vendo, então, o nosso músculo diafragma. Beleza? Beleza. Então tá. Pronto. Aí amanhã a gente